Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui quero comentar com vocês a derrota do Regan Grimes, um cara que estava sendo cotado aí para ser campeão e ganhar na terra dele, lá em Toronto. Ele sendo canadense foi competir lá em Toronto, mesmo já tendo a sua vaga, e acabou que o que ele planejava acabou não acontecendo da melhor forma possível, que foi o quê? Bom, como eu comentei com vocês, o Regan Grimes já tem a vaga dele pro Olympia, porque ele ganhou o California State em cima do Leandro Pérez, em cima do Bruno Santos, em cima do próprio Sassan, que estava competindo também lá no California State. E o Sassan é um cara que ele começou a ganhar muita atenção porque ele apertou legal a tanga do Andrew Jacket num show que teve da FIBO lá na Alemanha, que o Andrew Jacket praticamente estava só passeando na feira, falou: acho que eu vou subir e ganhar um dinheirinho ali. Foi lá e subiu de qualquer jeito, e o Sassan apertou legal ele, ganhando as prévias e depois perdendo na final, porque o Andrew Jacket veio mais seco, e com isso ele começou a ganhar uma notoriedade. É um cara que ele já tá, se eu não me engano, no quarto ou quinto campeonato dele. Eu acho que agora que ele ganhou a vaga dele do Olympia, ele vai dar uma sossegada, chega também, né, porque o homem não é de ferro, tem que dar uma descansada, tem que fazer um booking aí para poder se preparar para competir no Olympia. E ele venceu o Regan Grimes na terra do Regan Grimes. O Regan estava sendo cotado como favorito para ganhar esse campeonato, não só porque foi na terra dele, mas porque a gente sabe que o Regan é um cara que tem muita expectativa, tem muito hype em cima dele, porque ele tem um shape que é muito estético. Se a gente for ver algumas comparações aqui, fica evidente do porquê que o Sassan venceu, né? O Sassan veio seco e o Regan veio todo retido. O Regan, ele tem mais volume, o Regan, ele tem mais estética, só que a gente tem que lembrar que show de fisiculturismo são pessoas que estão jogando ali e cada pessoa vai ter uma preferência. Terão árbitros que vão ter uma preferência por volume, terão árbitros que vão ter uma preferência por condicionamento, terão árbitros que vão ter uma preferência por um mix dos dois, então isso é muito importante. E o Regan, de costas, ele é um atleta que com certeza ele seria top 10 do Olympia na categoria Open, porque ele tem a parte das costas muito bem desenvolvida e é muito bom. Só que de frente, infelizmente, o shape dele fica devendo. Ele não aparenta ter uma boa maturidade, ele não aparenta vir na fibra como ele vem nas costas, e isso acaba prejudicando muito ele desde quando ele surgiu lá como um prodígio, como um cara que estava criando muita expectativa, e os anos foram se passando. Ele já fez aí longos períodos de booking para poder adicionar massa. Eu acho que ele já está com um volume que é condizente para um atleta da categoria Open. O que falta realmente é ele conseguir refinar o shape dele para conseguir vir seco, tão seco na parte da frente quando ele consegue vir na parte de costas, e aos poucos ir refinando, trabalhando alguns detalhes, que isso vai fazer com que ele tenha um shape competitivo para estar dentro do top 10 da categoria Open, na minha opinião. E bom, não vamos falar aqui também do principal, que é o cara que ganhou o show, né? O Sassan, a gente pode ver que ele é um cara que ele não tem muito volume, até porque ele é um cara baixo, né? Ele deve pesar, se muito for ali, uns 108, 110 quilos, porque ele é um cara realmente de uma estatura baixa, de uma estatura econômica, mas é um cara que ele vem muito seco. Esse aqui nem foi o show que ele veio mais seco, na minha opinião, de todos os shows que ele competiu nesse ano. O show que ele veio mais seco foi no show que ele apertou legal, o Andrew Jacket, mas esse nível aqui de secura que ele veio foi o suficiente para vencer o Regan, que parecia que de frente tava vindo todo lasanhudo, tava com muita retenção, não veio com cortes aparentes, e a gente consegue ver isso com uma imagem que nem tem a melhor definição do mundo, né? A gente tá vendo numa imagem aqui que não traz uma definição ali de um 4K, que a gente consegue ver nos detalhes, mas dá pra ver claramente, ó, se a gente pausa aqui, a gente pode ver como o abdômen do Sassan está muito mais marcado, a gente consegue ver como a perna aparenta ter muito mais corte do que a do Regan, e o Regan realmente acabou ficando muito atrás em condicionamento. Eu acredito que esse foi o principal fator que fez com que o Sassan saísse campeão. Parabéns pro Sassan, é um cara que competiu bastante nesse ano, eu acho que é um cara que merecia a sua vaga, principalmente por esse nível de condicionamento que ele apresentou, e que na minha opinião tá muito em falta na categoria Open. Eu acho que se os Opens começarem a mirar num condicionamento parecido com esse do Sassan, parecido com o do Rad Chopin,
parecido com de outros atletas, principalmente iranianos, né, como por exemplo o Behrouz-Tabani, a gente vai começar a ter uma categoria Open cada vez mais competitiva e mais interessante, de não ter só Mass Monster, mas Mass Monster seco, realmente condicionados, pra gente voltar a ter um físico minimamente parecido com o que tinha ali nos anos 90 e começo dos anos 2000. Eu sei que é querer demais que a gente volte para aquela época, porque cada época é uma época, mas eu acho que a gente pode se aproximar daquilo ali. Bom, basicamente sobre esse campeonato que eu queria comentar com vocês era isso. Vamos dar uma lida nos comentários dos últimos vídeos que eu postei com vocês, pegando aqui o vídeo que a gente fez comentando sobre a evolução do Dino francês rumo à categoria Open. Bom, então temos aqui o comentário do Fute404, que comentou: Stefani, bem difícil esse cara pegar top 6, muito difícil mesmo. Bom, nesse vídeo aqui, basicamente, eu fiz um vídeo comentando, né, sobre a evolução do Stefani, que é um cara que ele sofria muito para poder bater o peso da Classic Physique, inclusive já foi muito ajudado aí por algumas arbitragens bem duvidosas no campeonato que ele competiu, principalmente lá no Portugal Pro, que foi um negócio bem escandaloso, permitirem que ele competisse quando a gente olhou que foi meio duvidoso a questão da medição da altura dele e da pesagem, e ele realmente tomou a decisão de migrar para a categoria Open de vez, e ele é um cara que tá com 130 quilos e agora tá fazendo o seu cutting para poder fazer a sua estreia na Open, e eu comentei nesse vídeo aqui que realmente eu acho que é difícil ele pegar um top 6 nesse ano, e eu acredito que é difícil ele se classificar para a categoria Open, pro Mr. Olympia na categoria Open neste ano. Eu acho que é um trabalho de uns 2 anos para ele conseguir consolidar a massa magra que ele ganhou, ficar com o shape mais refinado para realmente ter chance de ir pro Mr. Olympia. Lá no Mr. Olympia eu acho que ele pode ir muito bem, porque ele tem algo que está muito em falta na categoria Open, que é estética. Ele tem uma estética que é muito favorável, e a estética por si só eu acho que vai jogar muito ele para frente, e depois para ele começar a ter destaque entre os principais atletas ali, falando do top 15 do Mr. Olympia, eu acho que ele vai ter que começar a colocar volume, mas pelo menos a estética vai ajudar muito ele para, na minha opinião, ele se posicionar dentro do top 15 do Mr. Olympia na categoria Open. Bom, aí outro vídeo também que eu fiz aqui, falando sobre o Leandro Pérez, em relação à preparação dele, né, para poder competir no California State. Aí a gente deu uma analisada ali em algumas prévias do shape do Leandro Pérez, que ele estava indo muito bem. Tivemos aqui o comentário do Gustavo Monteiro, comentando boa em relação ao nosso vídeo, respondi ele aqui. E depois o Gabriel Lourenço 1712 comentaram: primeiro brasileiro, no caso, né? Brandão tem vaga desde o ano passado, amigão. E ele tá coberto de razão. Eu esqueci totalmente que o Brandão tinha competido depois do Olímpia, né? E conseguiu ganhar a vaga dele ainda em 2024. Como eu coloquei no título desse vídeo, né, que o Leandro Pérez vai conquistar sua vaga, e na thumbnail eu coloquei que o Pérez ia ser o primeiro brasileiro a conquistar a vaga dele pro Olímpia na categoria Open. O nosso amigo aqui, Gabriel, tá coberto de razão, erro meu, cometi esse erro aí, tinha esquecido totalmente do Brandão. E vou até responder ele com 13 dias de atraso aqui, falando que ele tá coberto de razão, para também outras pessoas que verem esse vídeo vi que eu acabei passando uma desinformação aqui, beleza? Bom, basicamente esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal, peço que você também comente nesse vídeo aqui, né, porque igual eu fiz agora, lendo o comentário dos últimos vídeos, eu vou fazer nos próximos também, então seu comentário pode ser lido e eu comento aqui sobre o seu comentário, seja ele um elogio em relação ao nosso conteúdo aqui, ou seja, uma crítica em relação ao conteúdo que a gente está fazendo aqui, não tem problema nenhum. Eu quero tornar os comentários aqui do nosso canal um ambiente amigável, onde todo mundo consiga expressar a sua opinião de forma respeitosa e a gente consiga ter bons debates em relação a vocês expressarem a opinião de vocês, eu expressar a minha opinião e a gente ter uma comunicação saudável. É isso que eu espero nos comentários dos nossos vídeos aqui, beleza? Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.